O vazio do espaço se estendia como um manto infinito, negro e sem fim. A nave 40A flutuava em silêncio, seus painéis solares esticados como asas inertes. Dentro da cabine principal, o ar era reciclado, fresco demais, com um zumbido baixo dos sistemas que nunca parava. Doutora Helena Vargas ajustou os controles do telescópio principal, seus dedos deslizando sobre a tela holográfica. A missão era simples: mapear uma região inexplorada do setor Alfa 7, coletar dados sobre nebulosas distantes. Nada de heróis ou descobertas grandiosas, apenas ciência, rotina no vazio. Helena era a única a bordo. A tripulação de apoio ficara na estação orbital, a meses de distância. Comunicação via delay de horas, mensagens que chegavam como ecos frios. Ela gostava disso. O isolamento era o preço da precisão. Sem distrações, sem vozes para interromper o fluxo dos dados. A nave era seu mundo agora, um cilindro de metal e luzes piscantes rodando devagar em torno de si mesma para simular gravidade. Helena se moveu pela passarela, seus passos ecoando levemente no piso metálico. Verificou os sensores externos. Tudo nominal. Temperatura estável, radiação baixa. O universo lá fora era previsível, pelo menos nos relatórios. Ela se sentou na cadeira do capitão, uma relíquia da era pré-automatizada, e ativou o log de bordo. Dia 12, sensores calibrados, iniciando varredura da grade 40B. Nenhuma anomalia detectada. Sua voz saiu calma, gravada para os arquivos. Helena inclinou a cabeça para trás, olhando o visor acima. Estrelas pontilhavam a escuridão, fixas como diamantes em feltro negro. Às vezes, ela imaginava que elas piscavam de volta, mas era só ilusão óptica. O espaço não observava. Não podia. A primeira varredura terminou sem incidentes. Dados fluíram para os bancos de memória. Composições gasosas, velocidades de partículas, curvas de luz. Helena preparou o almoço sintético, uma barra nutritiva de sabor neutro, e comeu devagar, mastigando enquanto lia os preliminares. A nebulosa alvo era um remanescente de supernova, uma nuvem rosada e difusa a 2 anos-luz. Nada vivo ali, só poeira e radiação residual. A missão duraria mais 3 meses. Depois, retorno à Terra, relatórios, uma medalha discreta, rotina. Mas naquela tarde, ou o que passava por tarde no ciclo artificial de 24 horas, algo mudou, não de imediato. Helena estava ajustando o foco do telescópio quando o gráfico de espectro piscou. Uma linha fina, fora do padrão. Ela pausou, franziu a testa. Ruído? Interferência solar? Recalibrou o instrumento, mas a linha persistiu. Um pico sutil em frequências que não deviam existir ali. Log, anomalia no espectro infravermelho, setor 40A3. Investigando. Sua voz soou um pouco mais tensa agora, mas ela se conteve. Erros aconteciam, sensores envelhecidos, poeira cósmica, nada para alarmar a base. Ela ampliou a visualização. A tela mostrou o vazio, salpicado de estrelas distantes. Nenhum corpo celeste na direção do sinal, apenas escuridão. Helena esperou, os minutos se arrastando. O zumbido da nave preenchia o silêncio. Nada. Então, o pico repetiu-se, mais fraco, como um sussurro. Ela checou os logs históricos, limpos. Nenhum eco de transmissões passadas. Pode ser um artefato, murmurou para si mesma, mas anotou coordenadas. Enviaria um relatório na próxima janela de comunicação em 6 horas. O dia prosseguiu. Helena caminhou pelo módulo de manutenção, verificando tanques de oxigênio e filtros de água. Tudo intacto. A nave era confiável, construída para durar décadas. Ela parou na janela de observação secundária, uma bolha de vidro reforçado que dava para o abismo. O nada lá fora parecia maior agora, como se engolisse a luz das estrelas. Helena sentiu um formigamento na nuca, o tipo de sensação que vem do cansaço.
Isolamento fazia isso. A mente preenchia vazios com sombras. De volta à cabine, ela ativou o protocolo de varredura profunda. O telescópio girou devagar, seus mecanismos clicando no silêncio. Dados inundaram a tela, curvas suaves, previsíveis, até que no canto da grade, outra leitura. Não um pico, mas uma oscilação. Algo se movendo? Não, impossível. A região era estéril, mapeada por sondas décadas antes. Helena congelou, os olhos fixos na tela. A oscilação formava um padrão, irregular, mas repetitivo, como um pulso. Ela ampliou, vazio, nenhum objeto, apenas o sinal dançando na borda da detecção. Log, padrão não identificado em 40A4, duração 2 minutos, sem fonte visual. Sua respiração acelerou ligeiramente. Ela esperou, o coração batendo no ritmo do zumbido da nave. O padrão parou, silêncio nos sensores. Helena recostou-se esfregando os olhos. Fadiga, talvez, ou um erro no software. Mas o desconforto ficou, um peso sutil no peito. O espaço era vasto e vastidão significava erros, coisas perdidas no escuro. A janela de comunicação se abriu. Helena compôs a mensagem. Anomalia detectada. Dados anexados. Solicito verificação na base. Enviou. Agora esperar. Horas até a resposta. Ela se levantou. Andou pela cabine. As luzes pareciam mais frias. Os sons mais altos. Nada mudara. Mas algo se instalara. Uma dúvida, fina como o sinal na tela. Enquanto a nave girava no vazio, Helena ficou na janela, olhando para fora. As estrelas não piscavam, mas ela jurava que o escuro entre elas se mexia, só um pouco, esperando. Se você está sentindo esse arrepio no vazio, inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. Agora, respire fundo. A história continua. Helena voltou ao console. A resposta da base demoraria. Ela ativou as luzes noturnas, o ciclo de sono iniciando, mas o sono não veio fácil. O zumbido da nave parecia ecoar o padrão da tela, repetindo no fundo da mente. Algo lá fora, captado por acidente. Fora da área programada, e agora inescapável. Helena se deitou na cabine de repouso, o colchão de gel se moldando ao seu corpo como uma mão fria. As luzes diminuíram para um azul suave, simulando o crepúsculo. O zumbido da nave era constante, um ronco baixo que vibrava nas paredes. Ela fechou os olhos, mas a imagem da tela persistia. Aquela oscilação, como um dedo traçando linhas no vazio. Respiração ritmada, conte ela. 1, 2... O ar reciclado cheirava a metal e ozônio, familiar demais. Mas naquela noite, ou ciclo, o silêncio entre os zumbidos parecia maior. Esticado, como se algo escutasse, o sono veio em fragmentos, sonhos sem forma, estrelas se aproximando, depois recuando, um pulso ecoando no peito. Helena acordou com um sobressalto, o alarme suave do console piscando. Horas haviam passado. Ela se sentou, o coração ainda acelerado. A resposta da base. Deveria ter chegado. Caminhou pela passarela, pés descalços no piso frio. A nave girava devagar, a gravidade artificial puxando levemente para o centro. No console principal, a mensagem piscava. Dados recebidos, anomalia possível artefato de poeira interestelar, recalibre sensores e continue varredura, sem alarme. Helena leu 2 vezes, artefato, simples assim. A base estava a anos-luz, filtrando dados através de algoritmos frios. Eles não sentiam o peso no ar. O jeito como o vazio parecia pressionar as janelas. Ela assentiu para si mesma, ativando o recalibrador. Log, resposta da base confirmada. Procedendo. Sua voz saiu neutra, mas as mãos tremiam um pouco ao digitar os comandos. O telescópio girou novamente, lentes ajustando com cliques precisos. Dados fluíram, limpos, pelo menos no início. Ela se permitiu um café sintético, o vapor subindo devagar na cabine. O dia, ou o que era dia, prosseguiu com rotina.
Helena mapeou a grade adjacente, coletando amostras de radiação. A nebulosa rosada enchia a tela agora, uma mancha difusa que se estendia como fumaça congelada. Bonita, de um jeito distante. Ela anotou composições. Hidrogênio, hélio, traços de carbono. Nada fora do comum. Mas o desconforto não ia embora. Era como uma coceira na mente, sutil, insistente. Toda vez que olhava para o visor, o escuro entre as estrelas parecia mais denso, não vazio, cheio de potencial. Na tarde, durante a varredura de rotina, veio o primeiro eco. Não um pico, mas um atraso. O sinal de retorno dos sensores demorou frações de segundo a mais. Helena pausou o log, checando os clocks. Sincronizados. Pode ser latência, murmurou, mas verificou os painéis externos. Câmeras mostravam o casco limpo, painéis solares imóveis contra o negro. Nada. Ela esperou, os minutos se alongando. O zumbido da nave preenchia o espaço, mas agora soava irregular, como se pausasse para respirar. Então o eco repetiu, mais longo dessa vez. Um delay de meio segundo no retorno da grade 40A5. Helena ampliou os logs. O padrão da noite anterior, fraco, mas lá, oscilando, como se algo respondesse à varredura. Devagar, testando, ela congelou, os olhos fixos na tela. Nenhum objeto, apenas o sinal, dançando na borda. Log. Delay detectado em retorno de sensores. Possível interferência. Mas sua voz traiu uma nota de dúvida. Interferência de quê? O setor era estéril, sem campos magnéticos fortes, sem relíquias de civilizações antigas, apenas poeira e silêncio. Ela se levantou, andou até a janela de observação. O abismo lá fora era o mesmo, estrelas fixas, escuridão absoluta. Mas Helena sentiu aquilo de novo, o formigamento na nuca, como se olhos invisíveis a seguissem. Não paranoia, algo real, captado pelos instrumentos. Ela pressionou a palma contra o vidro, frio e sólido. A nave era sua âncora, um ponto fixo no infinito. Mas e se o infinito se inclinasse para ela? Sacudiu a cabeça, voltando ao console. Ativou o protocolo de diagnóstico, sistemas integrais, sem falhas. O delay não era dela, era de lá fora. Horas se passaram. Helena comeu outra barra nutritiva, mastigando devagar enquanto monitorava. O padrão voltou, intermitente, não agressivo, mas presente, como um toque leve, repetindo. Ela enviou uma mensagem atualizada para a base. Delays em retornos de sensores. Padrão persistente. Solicito análise prioritária. Enviou. Agora, mais espera. O ciclo de luzes mudou para entardecer, tons alaranjados suavizando as bordas da cabine. Mas o conforto era ilusório, o ar parecia mais pesado, o zumbido mais próximo. Na quietude, Helena se pegou falando sozinha. É só um glitch, poesia cósmica. Mas as palavras soavam vazias, ecoando nas paredes. Ela verificou os sensores internos, oxigênio estável, temperatura nominal. Tudo sob controle. Ainda assim, o isolamento mordia mais fundo agora. Sem vozes reais, só ecos de si mesma. A mente vagava para a terra. Cidades barulhentas, rostos conhecidos. Aqui era só ela e o vazio. E o que quer que respondesse aos sensores. Perto do fim do ciclo, o presságio se instalou de verdade. Um som novo, não o zumbido habitual, mas um clique distante, vindo do casco externo. Helena ergueu a cabeça, ouvidos atentos. Nada. Silêncio. Mas o clique repetiu, fraco, como o metal se contraindo. Ela checou os monitores. Pressão externa normal, sem impactos. Meteoritos? Improvável. Os escudos desviavam partículas. O clique parou, deixando o ar carregado. Ela esperou, imóvel, o coração ecoando no peito. De volta à tela, o padrão oscilava de novo. Mais definido agora, como um sinal codificado, mais indecifrável. Helena ampliou a visualização. Ainda vazio. Nenhum contorno, nenhuma forma. Apenas a sugestão de movimento, lento,
deliberado. Algo se aproximando? Não. Observando. Ela recostou-se, esfregando as têmporas. O cansaço pesava, mas o sono seria pior. O espaço não era mais rotina. Era um espelho, refletindo dúvidas de volta. Enquanto a nave girava no escuro, Helena ficou ali, olhos na tela. O padrão pulsava, fraco, convidando, fora da área programada, e cada vez mais perto. Helena não piscou. A tela holográfica pulsava devagar, o padrão traçando linhas finas no vazio digital. Não era aleatório. Agora via isso claro, como um eco, respondendo ao seu olhar. Ela esticou a mão, dedos pairando sobre os controles. Pausar a varredura? Não. Continuar significava mais dados, mais respostas. Ou mais perguntas. O zumbido da nave preenchia a cabine, constante, mas Helena jurava que ele sincronizava com o pulso na tela. 1, 2. Pausa. 1, 2. Ela se levantou devagar, as pernas pesadas na gravidade simulada. A passarela rangia levemente sob seus passos, um som que antes era reconfortante, agora estranho, como se a nave respirasse com ela. No módulo de comunicação, a tela piscava. Mensagem enviada sem resposta ainda. O delay era de 8 horas agora, a posição orbital alongando as distâncias. Helena verificou os buffers. Intactos, mas o silêncio da base pesava. Nenhuma voz humana, só o eco das próprias transmissões. Eles vão ver, murmurou para o vazio. Vão entender. De volta ao console principal, ela ativou as câmeras externas. Imagens granuladas encheram a tela secundária. O casco da 40A, painéis solares imóveis, o negro além. Nada se movia. Exceto. Uma sombra? Não, ilusão. Reflexo da nebulosa rosada, difusa no canto da visão. Helena ampliou a feed da câmara frontal. Estrelas fixas, o vazio uniforme, mas o padrão nos sensores persistia, oscilando mais perto da grade central, como se whatever aquilo fosse se inclinasse para a nave. Ela congelou, o ar preso na garganta, observando. O ciclo de luz mudou para amanhecer artificial, tons amarelados infiltrando-se pelas paredes. Helena preparou o desjejum, outra barra, sem sabor, e comeu de pé, olhos na tela. O pulso acelerou ligeiramente, frações de segundo mais rápido. Resposta à luz? À sua presença? Ela balançou a cabeça, forçando lógica. Radiação cósmica, talvez, ou um campo magnético fraco, distorcido pela nebulosa. Mas os logs não mentiam. O setor Alpha 7 era mapeado, estéril. Nada ali para responder. Um clique veio de novo, mais próximo dessa vez, do painel de estibordo. Helena virou a cabeça, ouvidos tensos. Silêncio. Ela checou os monitores. Integridade do casco. 100%. Sem vazamentos. Sem impactos. Mas o clique repetiu, ecoando no corredor adjacente, como unhas arranhando metal devagar. Ela pegou a lanterna de emergência, o feixe cortando a penumbra do módulo de engenharia. Tubos e cabos inertes, sombras alongadas. Nada. O ar ali era mais frio. O reciclador zumbindo mais alto. Helena esperou, o feixe tremendo em sua mão. O clique parou, mas o desconforto ficou, enraizado. De volta à cabine, a mensagem da base finalmente chegou. Helena abriu o coração acelerado. Análise preliminar. Padrão compatível com eco de quasar distante. Interferência natural. Monitore e reporte se persistir. Sem alteração na missão. Natural. A palavra ecoou na mente dela, vazia. Eles estavam longe, seguros em estações orbitais, filtrando dados frios. Não sentiam o peso, o jeito como o vazio parecia se curvar. Ela digitou uma resposta. Padrão intensificando. Cliques no casco detectados. Solicito evacuação opcional. Enviou. Agora, o delay maior. Isolamento total. O dia se arrastou. Helena calibrou os sensores secundários, varrendo ângulos periféricos. Dados fluíram. Partículas normais. Radiação estável. Até o pulso voltar, mais definido.
Não só oscilação, uma forma agora, vaga nos gráficos espectrais, como uma silhueta alongada, movendo-se devagar na borda da detecção. Helena ampliou, pixels tremendo. Não um asteroide, não uma sonda perdida. Algo orgânico, não impossível. O espaço profundo não abrigava vida, mas a forma pulsava, sincronizando com os cliques. Ela pausou a respiração, inclinando-se para a tela. Distante, talvez a 1 quilômetro, ou mais perto. Os sensores não mediam profundidade no vazio. Então veio a manifestação, não de repente, gradual como um sussurro se tornando voz. Na feed da câmara lateral, uma distorção apareceu. Uma estrutura, escura contra o negro, movendo-se lento, não flutuando, se aproximando. Formas irregulares, como tentáculos de sombra, estendendo-se e retraindo. Parcialmente visível, o resto perdido na escuridão. Helena recuou na cadeira, o estômago revirando. Não era uma nave, não uma rocha, algo vivo, reagindo. A estrutura parou, pairando na borda do quadro, olhando. Ela ativou o zoom. Pixels borrados, mas linhas curvas pulsando fraco, como veias em pele invisível. Log. Contato visual parcial em 40A6. Estrutura não identificada. Distância estimada, 500 metros. Sua voz saiu rouca, gravada no silêncio. A mão no controle de thrusters tremia. Acelerar? Desviar? Mas a missão era mapear, não fugir. E se fosse inofensivo? Uma relíquia? Um fenômeno? A estrutura se moveu de novo, devagar, testando. Um tentáculo? Ou era? Esticou-se na direção da câmara, parando a centímetros do vidro externo. Não tocando. Esperando. Helena sentiu o formigamento na nuca se espalhar, frio pelo corpo. Observada. Pela primeira vez, o vazio tinha olhos. Ela desligou a feed, o coração martelando. A cabine parecia menor, paredes pressionando. Isolamento não era mais plano. Era uma prisão, com algo do lado de fora batendo. Helena andou em círculos, passos ecoando alto demais. A mente girava. Erro humano? Alucinação sob pressão? Mas os logs confirmavam. A estrutura era real, captada por múltiplos sensores, não explicada. Ela se sentou no chão, encostada na parede, olhos no teto. O zumbido da nave agora soava como riso baixo, ecoando o pulso. Decisões se desfaziam. Continuar a varredura ou sinalizar pânico? Horas se passaram assim, na espera. A estrutura não avançou. Ficou ali, parcialmente visível nas atualizações intermitentes, movendo-se lento, como se estudasse a nave. Helena não comeu, não dormiu. Apenas observou, a dúvida corroendo. O que era? Por que agora? O medo existencial se instalava. Não morte rápida, mas o desconhecido se aproximando. Invisível na maior parte, mas tocando a realidade dela. Um erro na missão? Ou algo que a missão acordou? Quando o ciclo de luz escureceu novamente, Helena se levantou. A tela piscava. Nova oscilação, mais próxima. A estrutura pulsava em sincronia. Ela pressionou o intercomunicador interno, voz baixa. Base, se vocês ouvirem. Algo nos encontrou. Mas o delay engolia as palavras. Sozinha, com o vazio agora cheio de formas. Movendo-se, esperando o próximo passo dela, Helena ficou imóvel no chão da cabine, as costas pressionadas contra a parede fria. O zumbido da nave ecoava em seu peito, sincronizando com o pulso na tela distante. A estrutura lá fora, parcial, sombria, não se movia mais, pairava, como se esperasse uma resposta dela. Ela ergueu os olhos para o visor acima, o azul noturno artificial tingindo tudo de um frio espectral. O ar parecia espesso, cada inalação um esforço. Isolamento não era só distância agora. Era uma presença, apertando devagar. Ela se levantou devagar, pernas trêmulas na gravidade simulada. Passos para o console, um a um, ecoando como batidas em uma porta fechada. A feed da câmara lateral piscava.
A estrutura ainda ali. Tentáculos de sombra, retraindo-se lentos, como dedos testando o ar. Não avançava. Observava. Helena pausou o zoom, o quadro encolhendo para o vazio familiar. Estrelas fixas, nebulosa rosada ao fundo, mas o centro, aquela forma vaga, alterava tudo. Não era ilusão. Sensores múltiplos confirmavam. Massa detectada, movimento mínimo, assinatura térmica fraca. Algo vivo ou reagindo à vida dela. Log. Estrutura persistente, sem avanço, monitorando. A voz saiu baixa, quase um sussurro, gravada para quem? A base, com seu delay eterno. Ela checou a comunicação. Última mensagem enviada, sem eco de retorno. 8 horas viravam 10, o setor Alpha 7 se afastando na órbita. Helena sentiu o peso no estômago. Erro humano. Devia ter sinalizado evacuação antes. Agora, sozinha com aquilo. A mente girava. E se fosse um teste? A missão, com suas rotinas frias, projetada para quebrar? Não. Lógica. Dados. Mas os dados mudavam, pulsando como um coração distante. Ela andou pela passarela, mãos roçando as paredes. O metal parecia pulsar de volta, quente sob os dedos. Não, imaginação. O clique veio de novo do casco de bombordo agora, fraco, mas deliberado. Como um arranhão, pausando para ouvir. Helena parou, ouvidos atentos. Silêncio. Então outro, mais próximo, ecoando no corredor de manutenção. Ela pegou a lanterna, feixe cortando as sombras. Tubos inertes, painéis piscando nominal. Nada. Mas o ar ali cheirava diferente. Ozônio mais forte, como após uma faísca. A estrutura reagia aos sons dela. Ela voltou correndo à cabine, coração acelerado. A tela mostrava oscilação intensificada, sincronizando com os cliques. Decisão veio devagar, como névoa se dissipando. Ativar thrusters de manobra, desviar, ganhar distância. Helena sentou-se no console, dedos nos controles. Um toque e a nave se moveria, rompendo o impasse. Mas a missão, mapear, coletar, fugir significava falha, relatórios de pânico, dúvida sobre sua sanidade. A base chamaria de estresse isolado. Ela hesitou, olhando a feed. A estrutura se esticou. Um tentáculo, talvez, curvando-se na direção da câmara, não tocando, esperando. Como se soubesse. Helena recuou a mão. Não. Continuar. Observar. Ciência no desconhecido. O ciclo de luz mudou para amanhecer, amarelo pálido infiltrando as bordas. Helena preparou uma barra nutritiva, mas o sabor era cinza, engolido sem mastigar. Sentou-se na cadeira do capitão, olhos na tela. A estrutura pulsava devagar, linhas curvas se definindo nos gráficos. Não agressiva, curiosa, a dúvida corroía. E se fosse comunicação? O padrão inicial, os delays, respostas a ela. Helena ativou o emissor de baixa frequência, enviando um pulso simples, como um oi no vazio. Nada. Silêncio. Então, o pulso na tela ecoou de volta, alterado. Mais lento, como uma imitação distorcida. Ela congelou, o formigamento na nuca se espalhando para os braços. Observada, respondida. Horas se arrastaram na espera. Helena verificou os sistemas vitais. Oxigênio caindo 0,2%, normal para o ciclo. Mas o ar parecia rarefeito, cada respiração mais curta. Ela andou até a janela de observação, palma no vidro. O abismo lá fora era o mesmo, mas agora carregado. Estrelas não piscavam, mas o escuro entre elas se movia, sutil como ondas em água negra. A estrutura fora do quadro, mas sentida, pressionando. Helena pressionou a testa contra o vidro, frio ancorando-a. Isolamento absoluto, não só distância da terra, mas da compreensão. O que era aquilo? Algo antigo, acordado pela varredura? Ou sempre ali, esperando uma mente para notar? Um novo clique, interno dessa vez. Do painel de controle. Helena virou-se rápido, lanterna na mão. Nada. Mas o console piscou.
Erro no log de dados, fragmentos corrompidos. Ela checou. Entradas dela, mas alteradas. Palavras trocadas como anomalia, virando presença. Não. Erro de digitação, dedos tremendo. Ela deletou, reescreveu. Log. Interação possível via pulso, sem avanço. Mas a dúvida se instalava. E se não fosse ela escrevendo? A mente sob pressão, preenchendo vazios. Helena se sentou no chão de novo, joelhos ao peito. O zumbido da nave agora soava como sussurros, repetindo o pulso. 1, 2, espera. 1, 2. A percepção mudava. A cabine, antes reconfortante, virava a armadilha. Paredes muito próximas, teto baixo. Ela se imaginou do lado de fora, flutuando no vazio com a estrutura. Observando a nave como aquilo a observava. Frio existencial, não morte, mas dissolução. Tornar-se parte do desconhecido, invisível e eterno. Helena chorou baixo, lágrimas frias no rosto. Erro humano, aceitar a missão sozinha, ignorar os avisos de fadiga. Mas os sensores não mentiam. A estrutura pulsava mais forte, como se sentisse o desespero dela. Quando o delay da base finalmente quebrou, a mensagem chegou fragmentada. Dados, interferência, mantenha posição, análise em corte. Helena releu, o peito apertado. Mantenha posição. Com aquilo lá fora? Ela digitou furiosamente. Estrutura visual confirmada. Reagindo. Evacuação agora. Enviou. Mas o vazio engolia. Sozinha, de novo. A feed piscou, a estrutura se movendo, devagar, circundando a nave. Parcialmente visível, tentáculos traçando arcos no escuro, não tocando, ainda, esperando o erro dela. O medo se enraizava, não do visível, mas do que permanecia oculto. Algo impossível de compreender, reagindo à consciência dela. Helena ficou ali, olhos na tela. A realidade se desfazendo em camadas. O pulso sincronizava com seu coração agora. 1, 2. Mais perto. Se esse vazio está te apertando, inscreva-se no canal para mergulhar mais fundo. A espera continua. Helena não se moveu. A nave girava devagar, mas o movimento parecia ilusório agora. A estrutura circundava, sombras dançando nas feeds periféricas. Não rápida, lenta, deliberada, como se mapeasse ela, invertendo a missão. Helena verificou os thrusters, prontos, mas ativar significava risco. Colisão, ou pior, provocação. Ela hesitou, dedos pairando. A dúvida alterava tudo. Continuar era loucura, fugir era a admissão de fraqueza. O isolamento mordia, sem base, sem vozes, só o eco interno. O que você quer? Murmurou para a tela, voz quebrada. O pulso respondeu, mais definido, como uma pergunta de volta. No silêncio que seguiu, Helena sentiu a percepção rachar. O zumbido da nave não era mecânico mais, era vivo, respirando com a estrutura. Ela se levantou, andou até o módulo de repouso, colchão de gel frio esperando. Deitar, dormir. Mas o sono traria sonhos dela com aquilo, fundindo real e sombra. Em vez disso, ficou de pé, olhos na parede. Cliques ecoavam agora de todos os lados, suaves, ritmados, como chuva em metal distante. Sensores internos, nominal. Mas a mente gritava, invadida, observada de dentro. Horas viraram borrão. Helena comeu mecanicamente, olhos fixos nas atualizações. A estrutura parou de circundar, pairando mais perto. 200 metros, estimativa. Formas parciais se definindo, curvas que não seguiam leis conhecidas, pulsando em tons infravermelhos. Reagindo à luz da cabine, ela diminuiu as luzes e o pulso suavizou. Controle ou ilusão? A dúvida existencial crescia. E se a missão fosse o erro? Captar algo fora da área, acordando o que dormia no vazio. Não explicável, incompreensível. Quando o ciclo escureceu de novo, Helena se sentou no console, cabeça nas mãos. A realidade se curvava.
O desconhecido não era lá fora mais. Estava nela, alterando pensamentos, decisões, fugir ou enfrentar. O pulso pulsava, convidando. Ela ergueu os olhos para a tela. A estrutura esperava. E o vazio, cheio de perguntas sem fim. Helena permaneceu sentada, os olhos fixos na tela que pulsava como uma veia exposta. O pulso da estrutura ecoava no ar da cabine, não mais um som mecânico, mas uma ressonância que vibrava em seus ossos. Ela piscou devagar, tentando ancorar-se na cadeira do capitão, cujos braços pareciam mais frios agora, como se sugassem o calor de sua pele. A nave girava, mas o movimento era uma mentira. O vazio lá fora não girava com ela. Estava parado, observando, esperando que ela quebrasse primeiro. Ela esticou a mão para o console, dedos roçando os controles de comunicação. Enviar outra mensagem, a base, com seu delay eterno, responderia como sempre. Natural, artefato, estresse. Mas as palavras não vinham. Em vez disso, um clique soou, próximo demais, vindo do painel abaixo dela. Helena congelou. Não era o casco externo, era interno, como um interruptor se virando sozinho. Ela se inclinou para baixo, o feixe da lanterna cortando a penumbra sob o console. Fios imóveis, conexões intactas, nada. Mas o clique repetiu, suave, como um sussurro de metal se ajustando. A estrutura reagia. Aos pensamentos dela, ela recuou, o coração acelerando em sincronia com o pulso na tela. O ar na cabine parecia rarefeito, apesar dos monitores mostrarem oxigênio estável. Cada respiração saía mais curta, como se o vazio se infiltrasse pelas vedações invisíveis. Helena se levantou, andou até a janela de observação. O vidro frio contra a testa ancorava-a por um momento. Lá fora, a nebulosa rosada difusa se estendia, mas o centro do quadro estava alterado. Uma sombra maior agora, a estrutura se definindo em contornos parciais. Não inteira, nunca inteira. Tentáculos de escuridão se curvavam devagar, traçando arcos que pareciam mapear a forma da nave. Não tocando, testando. Ela sentiu o formigamento na nuca se espalhar para o peito, um frio que não era temperatura, mas presença. Algo havia, não como dados, mas como ela se via, frágil, sozinha, questionando. De volta ao console, Helena ativou a varredura final, mãos tremendo nos comandos. Dados fluíram. A assinatura térmica da estrutura subia, fraca, mas presente. Reagindo à luz dela, ao log que gravava, o pulso na tela se alterou, ecoando o padrão inicial, o que captara fora da área programada. Agora, mais próximo, como se respondesse diretamente à mente dela. Ela pausou, olhos semicerrados. Memórias surgiram. O primeiro pico, sutil, ignorado. O erro humano, aceitando o isolamento como rotina. Mas e se o erro fosse maior? A missão, um convite acidental para o desconhecido. Algo que dormia no vazio, acordado por olhos humanos curiosos. Um novo som veio. Não clique, mas um zumbido baixo, sobrepondo-se ao da nave. Helena virou a cabeça a ouvidos tensos, proveniente do módulo de repouso, onde o colchão de gel esperava intocado. Ela caminhou devagar pela passarela, passos ecoando alto demais no silêncio. A porta se abriu com um sussurro hidráulico, revelando a cabine escura. O zumbido parou. Silêncio absoluto. Ela acendeu a luz interna. Tudo nominal. Lençóis lisos, ar reciclado imóvel. Mas o formigamento persistia, como se o quarto a observasse de volta. Helena saiu, fechando a porta. Ilusão, pressão, mas os sensores internos piscavam, variação mínima na umidade como respiração condensada. Sentada novamente, ela enfrentou a tela. A estrutura se movia agora, circundando mais apertado a 100 metros. Parcialmente visível na feed principal, formas que se estendiam, retraindo-se em ritmos que imitavam o dela. Respiração, pulso, dúvida, não agressiva, intimidadora.
Helena sentiu a realidade se desfazer em camadas. O isolamento não era mais físico, era existencial, um espelho onde o desconhecido refletia suas fraquezas. Erro sob pressão. Devia ter desviado no primeiro sinal, chamado resgate. Agora, presa em sua própria observação, tornando-se parte daquilo. O que era? Uma relíquia viva, um fenômeno consciente? Impossível compreender. O vazio não explicava. Engolia perguntas. Ela tentou o emissor de novo, enviando um pulso mais complexo. Uma sequência de dados, como uma saudação codificada. A tela respondeu quase imediato, eco distorcido, alterado, como se aquilo aprendesse. O zumbido da nave sincronizou, e um clique veio do console. Helena recuou, derrubando a lanterna. O feixe rolou pelo piso, iluminando sombras que pareciam se mover sozinhas. Ela o pegou, coração martelando. A feed piscou. A estrutura parou, tentáculos imóveis, como se escutasse, esperasse. O medo se enraizava não no visível, aquela forma parcial, incompreensível, mas no invisível, o que permanecia oculto, infiltrando-se na percepção dela. Pensamentos não mais seus, dúvidas plantadas como sementes no escuro. Horas se dissolveram na espera. Helena não comeu, não se moveu. Apenas observou, o ciclo de luz mudando para entardecer alaranjado, tingindo a cabine de um calor falso. A base permanecia muda, o delay um abismo. Ela se imaginou flutuando lá fora, fundindo-se à estrutura, não morte, mas transformação em algo eterno, invisível, observando missões futuras. O pulso na tela suavizou como um adeus, ou convite. Helena ergueu a mão para os thrusters, mas parou. Continuar a missão? Mapear o desconhecido, mesmo que a custasse a si mesma? Quando o escuro do ciclo noturno caiu, a estrutura recuou. Lenta, deliberada, sombras se fundindo ao vazio. A feed mostrou apenas estrelas fixas, nebulosa rosada intocada. Sensores limpos, nenhum pulso, nenhum eco. Helena esperou imóvel, o zumbido da nave preenchendo o silêncio. Desaparecera? Ou se tornara invisível de novo, esperando o próximo olhar? Ela checou os logs, entradas alteradas, palavras trocadas. Presença, agora em todas. Não erro dela. Resposta. A mensagem da base chegou fragmentada, interferência confirmada, retorne à rota, missão concluída. Helena leu, o peito vazio, concluída. O vazio lá fora parecia rir, cheio de formas que só ela captara. Ela se levantou, andou até a janela. Estrelas piscavam agora, ou era o reflexo dela, mudada? O desconhecido não se fora, estava dentro, pulsando com ela, fora da área programada e inescapável. Enquanto a nave girava no escuro infinito, Helena ficou ali, olhos no abismo. Algo observava de volta, silencioso, esperando o próximo pulso. Se o vazio te chamou dessa vez, inscreva-se no canal para ecoar mais histórias assim. O silêncio continua.